Paz e graça, amados irmãos, sejam bem-vindos de volta ao Cine TV Jerusalém, o canal de informação e notícias do Evangelho. E desta vez, como já fomos habituados, nós temos aqui eu não diria mais convidado, não é? Porque na verdade já é da casa e nós já tivemos e já abordamos muitos temas com o nosso amado pastor Caná, o qual eu vou dar a minha saudação, paz e graça. Paz e graça, Franco Campano. É um prazer estar aqui mais uma vez a tratar de um assunto como este contigo. Amém. Então, vamos diretamente para o assunto, tendo em conta que nos últimos tempos vários eventos ao redor do mundo têm, vamos assim dizer, têm incitado até certo ponto a esse tema, e nós vamos falar sobre a questão da intolerância religiosa. Mas eu vou primeiro passar a palavra ao pastor Caná para que dê uma definição segundo aquilo que entende dentro da Igreja de Cristo, porque fazendo algumas leituras entende-se como intolerância religiosa a incapacidade de aceitar as diferenças, não é? E queria saber, será que existe dentro da Igreja de Cristo a intolerância religiosa? Bom, mais uma vez, paz e graças, nossos irmãos ouvintes deste canal. Dizer que é mesmo muito pertinente o tema que, de facto, o nosso amigo Capang traz hoje. De facto, para falar de intolerância, o próprio termo em si, intolerância, estamos a falar tolerância, intolerância. Na Igreja, propriamente dito, e quando falamos da Igreja, vamos em primeiro lugar saber o que é Igreja. Para mim, Igreja é Cristo. Para mim, Igreja é Cristo. Ele é a cabeça e a Igreja é o corpo. Ele é o esposo, o noivo, a Igreja é a noiva, é a esposa, inseparáveis. Então, falar de Igreja, estamos a falar de Cristo. E todos somos chamados a por Cristo, para a salvação e nos tornarmos membros do seu corpo. Logo, Igreja o que quer dizer? Eclésia quer dizer separado. Aquilo que já não faz parte do mundo. Os santos. Os que creram no Cristo e aceitaram a forma de doutrina que Jesus é em si mesmo. Então, a Igreja é uma instituição separada do mundo, é uma instituição celestial e não é do mundo. Logo, ficamos a entender o que é a Igreja. Agora, tomar o termo intolerância dentro da Igreja, eu acho isso um tanto quanto é forçar a falarmos de intolerância na Igreja, porque com a definição de Igreja, sabendo que Igreja é Cristo, de facto, Cristo é pureza, Cristo é santo, é divino. E a intolerância só seria possível na Igreja caso as pessoas resistissem em viver em contrariedade ao padrão de santidade que Cristo é. Pastor, desta feita, eu tenho mesmo aqui algumas anotações e isto tem sido recorrente nas igrejas e até já há casos de crentes que levam pastores ao tribunal, as igrejas ao tribunal, exatamente por causa disso, porque veem como sendo intolerância, e o pastor pode explicar aqui melhor, segundo as Sagradas Escrituras, o fato de não aceitar. Por exemplo, não é? Eu venho do mundo, eu tenho 2 mulheres e espero que aceitem as 2. Vai um homossexual e quer se casar com um homem, espera que a igreja consinta com essa prática. Então, neste caso, estaríamos perante uma intolerância. É interessante, é interessante. A igreja, no seu padrão doutrinal, segundo o ensino de Cristo, devemos ser dotados, a palavra doutrina já diz tudo, dotados de alguma essência
espiritual que é Cristo. Logo, a doutrina feita como regra que parte de uma lei divina não permite, não aceita a poligamia. Não aceita. Um homem casado ou um homem com 2 mulheres, um homem com 3 mulheres, a igreja não aceita. Não é a natureza divina da igreja. Homossexual, na igreja, isto é estranho ao corpo de Cristo. Não é normal. Quer dizer que a igreja, dentro do seu padrão doutrinal, não pode, eu até não vou dizer não deve, não pode aceitar a poligamia, o homossexualismo, o lesbianismo. São coisas estranhas. Sim, pastor, e tem-se visto ultimamente uma certa tendência evangelística, e eu vou pôr mesmo entre aspas, tendências evangelísticas, da aceitação desse tipo de práticas que o pastor diz que são condenáveis, não é? Segundo as Sagradas Escrituras, mas a aceitação desse tipo de práticas com o intuito de salvação dessas mesmas almas. Eu já sei de igrejas que fazem do altar um ringue, em que luta-se e posteriormente fazem o apelo quem quer aceitar a Jesus, igrejas para homossexuais e por aí vai. Igrejas, já vi vídeos de igrejas onde bebe-se, fazem os cultos nos bares e utiliza-se o subterfúgio de um meio de evangelismo, não é? Pronto, ele é bêbado, gosta de beber, venha para a igreja, vais continuar a beber, mas vais aceitar a Cristo. Será que isso é possível? Não é possível nada. E nós não podemos mudar o padrão de evangelização e de evangelismo do evangelho que Cristo não pregou. Não pregou. Logo, usar esses métodos para alcançar almas, eu acho que é um método errado. Usar os métodos que citou, para mim são métodos errados. O Evangelho é um só, uma doutrina que se prega em primeiro lugar o arrependimento. Se pregamos o arrependimento, seja em que sítio for, nos bares, nos carnavais, nas praias, onde quer que seja, irmos pregar o Evangelho, não vamos pregar um outro Evangelho que dê a essas pessoas a possibilidade de viverem em Cristo com estas práticas. Não conheço um Evangelho que aceita isso. Nós vamos pregar o Evangelho, em primeiro lugar, a pessoas para se tornarem cristãs. Cristão é uma pessoa que assume o estilo de vida de Cristo, que é o padrão, que é o modelo, o exemplo. Logo, essas pessoas, pregamos em primeira instância, arrependei-vos. Por que se prega o arrependimento? É porque, a princípio, o estilo de vida que vivem não se conforma com o Evangelho da sã doutrina. Por isso é que se prega a toda a gente, a mim foi o mesmo, é arrependei-vos. E por aí vai-se fazendo, com a pregação do Evangelho, fazer-se ver que o estilo de vida que vocês estão a levar agora é repudiável. Por isso é que arrependei-vos e vinde para Jesus. Aceitai o Cristo. E pelo poder da sua graça e Espírito Santo, as pessoas recebem este poder, sim senhor, do Espírito Santo, para desligarem-se do estilo de vida pecaminosa que o mundo dá e passarmos a ser cristãos. E nos dias atuais é muito comum, e o pastor possivelmente pode dar uma interpretação melhor, a passagem
não julgueis para não serdes julgados. Então, muitos se coíbem de julgar algumas práticas porque a Bíblia diz não julgueis para não serdes julgados. Não, é uma má interpretação do que fazem. Se formos a Coríntios 6 e tudo, não julgueis. As pessoas querem aproveitar-se disso, mas não é essa a interpretação. Não é isso que Deus quer dizer com esta passagem. Não julgueis. Quem disse que não devemos julgar? Uma coisa é julgar e não condenar. Outra coisa é julgar do ponto de vista de analisar se a prática deste tal é correta ou não. Nós sim, não devemos condenar, mas julgar, nos foi dado este poder, sim senhor. Na mesma Bíblia, Deus dá o poder de julgarmos. Então, se as práticas da pessoa dentro da igreja não se conformam com a doutrina, então essa pessoa deve ser exortada, deve ser chamada a atenção e se deve fazer ver que não está a viver segundo o Evangelho de Cristo. Que é uma coisa, já somos pecadores quando ainda não conhecemos Jesus. E depois de virmos para Cristo, estando inseridos no povo santo, que é a igreja, continuamos a desacatar com os princípios básicos e elementares que fazem um verdadeiro cristão. Você, quando está na igreja, ou entre os cristãos, dizendo que já sou crente, mas não anda segundo o Evangelho e a sã doutrina, você está a cometer um desacato. Um desacato é uma desobediência. Toda desobediência tem as suas consequências. Uma delas é que se morres em pecado, Deus não te recebe. Não sei, você morreu em pecado. Qual é o salário do pecado? A morte. Romanos 6. É a morte. E qual é a prisão? A prisão dos que morrem em pecado. É o inferno. É a cadeia. Eu acho que as pessoas devem ter consciência disso. Não julgar quem disse. Está na Bíblia, quem disse que não devemos julgar. E, pastor, nessa questão do... eu chamaria de modernismo, esse modernismo cristão que está a haver, eu já ouvi de cantores famosos, um deles, vamos mencionar Antônio Cirilo, dizendo que o mundo mudou, ou falando do mundo moderno, e a igreja também tem que modernizar-se. E a modernização, obviamente, passa por aceitação de algumas práticas outrora condenáveis e agora passar a aceitar. Há um princípio básico do Evangelho de Gênesis Apocalipse. O Deus que é santíssimo, divino, não muda. Deus não muda. Malaquias 3, Deus não muda. No Novo Testamento, querem vir com o modernismo? Não é aceitável. A palavra de Deus é de todos os tempos. Ela não envelhece. Logo, sabemos também que Hebreus 13, por aí, está a dizer o quê? Jesus Cristo é o mesmo ontem, passado, hoje, presente e eternamente. Que modernismo é que você vai trazer para a igreja de um Deus que não passou e não passa? E que as coisas que hão de vir, a igreja já tem conhecimento antes das coisas acontecerem. Modernismo na igreja de quê? Pastor, e outra realidade que se vê muito nesses últimos dias, principalmente com maior incidência nesses últimos dias, tem a ver com, eu não sei se chamaria êxodo evangélico, em que muita gente tem abandonado as congregações, tem abandonado a Cristo, e exatamente uma das justificativas é exatamente esta. Não me compreendem, pronto. Existe uma intolerância e existe esta saída em massa. De facto, era suposto haver uma conversão em massa, principalmente pelos tempos que nós estamos a viver, mas vê-se um processo inverso. Como é que o pastor vê esse... não sei se eu vou chamar de fenômeno, isto que está a acontecer? Seria uma maneira de mostrar que, de certa maneira, não se está a saber lidar com
digamos, com os tempos e o contexto atual? Eu não sei. Eu sempre estou em defesa da igreja. Em defesa da igreja e dos princípios que Jesus estabeleceu para fazer um cristão perfeito, santo e cidadão celestial. Este êxodo que estamos a ver, diga-se o termo que queira dizer, de pessoas a deixarem as igrejas, e até já se ouve falar de cristãos Desigrejados. Isso não existe, esse termo também não existe. As pessoas inventam. Pronto, mas isto eu digo, isto parte daquilo que a Escritura já diz, que devemos estar atentos, porque virá um tempo em que se definirá, em que se verá melhor essa definição de apostasia. Olha, muito da apostasia dá-se por rebelião. As pessoas querem viver o modernismo dentro da igreja, mas quando na igreja se encontra uma liderança santa, temente a Deus, uma liderança que vigia pelo rebanho, para que este rebanho se aperfeiçoe à estatura do varão perfeito, de facto mesmo, não vai aceitar ser o modernismo na igreja. E a partir daí muitos dizem que não me entendem, não me compreendem. Não. Olha, cuidado. Não é Deus que tem que nos compreender. Nós é que temos que entender Deus. Nós é que temos que entender Deus. E por fim, mesmo quando os discípulos, depois apóstolos, não entendiam Jesus e quem era Jesus, o próprio Deus abriu-lhes o entendimento para eles entenderem quem era Jesus e o que estava escrito na lei e nos profetas. Pois Deus nunca vai entender o homem. Sabe o que é entender? Entender é como num sentido de negociata Deus e o homem, para que Deus nos deixe de ter determinados pecadinhos, nós podermos praticá-los dentro da igreja. Isso deixaria de ser igreja? Não pode haver fermento. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então, o que está-se a notar, mesmo nesses últimos dias, são rebeliões. E esta rebelião não acontece só nos crentes membros, não. Até nas lideranças há rebeldes. Pessoas que desacatam com os princípios estabelecidos pela ação doutrina de Cristo. Então, indivíduos da liderança, sejam eles pastores, sejam eles ministros, diáconos, o que for, de facto estão em rebelião porque querem viver a sua maneira. E, pastor, nessa questão de rebelião, apostasia, parece que este êxodo dá-se muito mais nos locais onde é pregado a verdade do que onde é pregado a mentira. A mentira. Quer dizer, é uma coisa complexa. Aí falaste algo muito interessante também. De facto, onde se prega um evangelho, como se diz, e a Bíblia diz muito bem, Paulo alertou a igreja que olha, viriam outros evangelhos. Evangelho filosófico, teosófico e muitas outras coisas mais. Então, onde se prega de facto um evangelho que não salva, as pessoas acomodam-se. E as multidões vão para aí. Mas onde se prega a verdade, tal como ela é, este lugar vai sofrer, ou esta igreja vai sofrer a impopularidade. Vai sofrer isso. As pessoas não estão muito pela verdade. Exato. Pastor, nessa questão da intolerância, agora falando de uma maneira um pouco mais abrangente, tem-se visto o seguinte: tem havido uma certa maior tolerância, vou assim dizer, e daqui a pouco o pastor, como de sempre, vai mostrar os respaldos bíblicos para isso. Mas eu queria que o pastor desse essa explicação aos nossos irmãos,
concernente a esta tolerância que há cada vez mais. Porque nos dias atuais fala-se muito sobre a questão do ecumenismo, não é? Ecumenismo fala sobre o Crislão, em que o Papa Francisco está em frente a isso. Fala sobre a questão de mesmo a união entre o cristianismo e política. E tem havido uma certa tolerância cada vez maior, e a frase que normalmente é utilizada é a unidade na diversidade. Exatamente. O que é que o pastor tem a dizer sobre isso? O ecumenismo, se for do ponto de vista da pureza da própria palavra, eu não rejeitaria. Mas este ecumenismo que se pretende e que já é uma realidade fora da igreja, fora da igreja já é uma realidade, não expressa aquilo que de facto o Evangelho de Cristo nos requer. É dizer, quer dizer, a unidade na diversidade. Sim. Um mundo de diversidades, mas cada um com seu Deus, unidos, quer dizer, unidos com uma diversidade de deuses. Porque os deuses aí é que fazem a diversidade, unidos na diversidade. Os diversos deuses, quer dizer, cada um adorando o seu Deus com a sua religião, mas unidos. Impossível. Não é possível. Por isso é que Jesus veio e chama-nos do mundo para fora. Para fora. Para fora. É a igreja, é a eclésia, quer dizer, chamados para fora do mundo. E Jesus ainda diz: não vos fazeis amigos do mundo. São Tiago 4. Não. A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Logo, não significa dizer que nós não estejamos no mundo, estamos no mundo, mas não podemos ter a forma do mundo. Então, a unidade da diversidade não é possível no Evangelho. Não é possível na igreja, porque a igreja mesmo não é do mundo. Então, esse ecumenismo político, religioso, maçônico, sei lá como é que eu posso chamar, não se coaduna com a Igreja de Cristo. E desta feita, pastor, ultimamente fala-se muito sobre a questão do pacto abraâmico e a união das religiões, como eu já disse, que o Papa Francisco está em frente desse processo todo. Eu vejo que nos discursos do Papa Francisco é muito comum ele dizer que somos todos irmãos, não é? Cristãos e islâmicos, católicos, budistas e por aí vai. Como é que nós podemos ver esta afirmação? Somos todos irmãos. Não é possível também no Evangelho de Cristo. Na igreja, não. Do ponto de vista mundano, adâmico, de Adão, porque todos nascidos de Adão, carnalmente irmãos. Europeu, africano, asiático, americano, o que for, viemos de Adão. Aí tudo bem, deste ponto de vista. Mas do ponto de vista, agora, nascidos de novo, regenerados pelo sangue de Cristo, já não somos irmãos com aqueles que permanecem no mundo, com os filhos de Adão. Porque agora somos filhos de Cristo, nascidos de novo, nova criatura. Por isso, é uma filosofia papal, uma filosofia do ecumenismo, buscam filosofias que nos tragam conceitos de nos levarem a crer que é possível, mas não é possível com a Igreja de Cristo. E se olharmos o Papa e dizermos que o Papa é cristão e que o Papa representa a Igreja de Cristo, isto é um engano. A Bíblia não nos faz e nem nos diz que a Igreja Católica Romana é a Igreja de Cristo. Como se diz, foi a primeira igreja. Foi a primeira igreja, não. Isto é mentira.
nunca foi a primeira igreja. Porque antes desta igreja existir, a igreja já existe, que é o próprio Deus. E Pedro foi o primeiro Papa. Pedro nunca foi romano, Pedro nunca foi católico. E ainda tinha mulher, Pedro. E Pedro tinha mulher. A Bíblia afirma que Pedro tinha sua mulher, que a Bíblia afirma que tinha a sua sogra estava aí. Uhum. E, pastor, tendo em conta aquilo que o pastor disse, nessa questão de permanecer na essência, a igreja não muda e por aí adiante, sobre esses aspectos, como é que a igreja deve lidar perante muitas tendências? Porque nos dias atuais, um evangelho que até há dias atrás, acho que sensivelmente um mês me deparei com ele, quer dizer, há novos evangelhos sempre a surgirem. E esse tal profeta, agora escapa-me o nome, eles dizem que a Bíblia não falou de tudo, não é? Não falou de tudo, já que nos dias atuais há muita coisa a surgir. Há coisas que não haviam no tempo de Cristo, futebol, computadores, tecnologia, essa coisa. Não havia nos tempos em que foi escrito a Bíblia. Portanto, precisa-se de um novo evangelho para atualizar os crentes e estarem, vamos assim dizer, atualizados e saberem como lidar com essas novas tendências, novas invenções. Não. Eu não concordo com isso. Já dissemos, está escrito que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E não há modernidade que vá além de Deus, ou para fazer Deus moderno, se a igreja é o corpo de Cristo. Olha, quanto a estas ciências e quanto a essas tecnologias que agora surgem, a internet, tudo mais, tudo isso, que até a igreja, do ponto de vista estrutural, arquitetônico, digamos, precisamos, sim, precisamos montar os nossos templos com essas tecnologias. Sim, senhor. Isto não significa dizer que as tecnologias vieram modernizar a igreja, porque a igreja não é a estrutura arquitetônica construída. A igreja é o povo santo. Fique bem marcado isso. A igreja é o povo santo. Com ou sem tecnologias, a igreja é o povo santo. Logo, as tecnologias são apenas algumas ferramentas para facilitar o trabalho na sua, digamos, nas suas correspondências. Mas não é a tecnologia que vem fazer a igreja moderna. Não. É como dizer, não é a academia que faz o homem, mas é o homem que faz a academia. Quer dizer, não é a tecnologia e os novos conceitos da modernidade, essas coisas todas que fazem a igreja. Porque a igreja já é a igreja por si mesma, que é Cristo em si. A igreja tem o conhecimento de todas essas coisas que haviam de vir. Mas Jesus não disse que essas todas ciências e tecnologias que haviam de vir, que tomassem posse da igreja. E que a igreja andasse à luz da ciência e da tecnologia. Não encontramos na Bíblia. Jesus já disse, em Daniel 12, já está a dizer que a ciência se multiplicaria. A ciência. Este termo encontramos também no jardim, em Gênesis, quando diz da árvore do conhecimento, que quer dizer a árvore da ciência, do bem e do mal. E do mal. A árvore da ciência do bem e do mal. Logo Daniel vê que Deus lhe mostra que tempos viriam que esta ciência se multiplicaria do jeito que estamos a ver agora. Das quânticas, dos 5Gs e 7G, sei lá o que ainda vai sair. Logo, não é possível ainda em 2 Timóteo 5, versículo 20 e 21.
A Bíblia chama disso a falsamente chamada ciência. A falsamente chamada ciência. Logo, são os instrumentos, sim, que a igreja pode fazer uso, mas estes instrumentos não vêm dar à igreja o sentido dela ser igreja. A igreja com ou sem essas coisas, ou digo mais, a igreja sem essas tecnologias é sempre igreja. Logo, nós temos que vigiar de tal maneira a que essas modernidades não venham a tirar a essência da espiritualidade da igreja. Porque senão vamos entristecer o Espírito Santo. Vamos entristecer o Espírito Santo. Os nossos irmãos, quer profetas, quer os apóstolos, cuidaram da igreja, desenvolveram os serviços, quer sociais, quer espirituais, da igreja, sem essas tecnologias. A igreja chegou aos nossos dias sem essas tecnologias. Quer dizer, chamaria isso de impressionante. Pedro conseguir atingir 5.000 pessoas numa pregação sem megafone, sem internet, sem nada. Pedro alcançava. E para além de Pedro, então, o próprio Jesus Cristo. Sim. Desde um barco, pregou às multidões que estavam na praia. Então precisamos ver que nada há mais poderoso quando se tem que realizar uma atividade, nada há uma atividade, quer dizer, precisamos de alcançar multidões. Não podemos, irmãos, escapando, fazer ver o povo, digamos, ignorar o poder do Espírito Santo. Ele é o mesmo ontem e hoje. Se foi com Pedro e alcançou mais de 5.000, 10.000 pessoas, sem micro, sem essas... Por que não faria nos nossos dias? Por que não faria nos nossos dias? O Espírito Santo é todo poderoso. Sim. Pastor, agora nós temos aqui um dilema que a igreja nos dias atuais vive. E ainda dentro dessa questão de intolerância. O que acontece é que, por um lado, nós encontramos a Bíblia a dizer sobre a obediência às autoridades. E nessa questão da obediência às autoridades muitas das vezes decretam determinadas leis. E, por vezes, nós, ou a igreja de uma maneira geral, encontra-se num dilema entre o que é legal e o que é pecado. Neste caso, vê-se muitas das vezes determinadas igrejas adotando determinados tipos de práticas porque legalmente é aceitável. Porque a lei diz assim, a lei permite, por exemplo, que homossexuais se casem, a lei permite que se faça isso, a lei diz que faça-se isto e aquilo, e a lei dos homens sempre vão sendo implementadas novas leis e por vezes existe esse confronto entre o que é legal e o que é pecado. O que é que o pastor tem a dizer sobre isto? Eu diria uma coisa. É um confronto mesmo. Sim. Porque os poderes da terra, estamos a dizer, os poderes da terra, visivelmente, nós temos os governos. Os governos, sim. Politicamente falando, têm o poder e eles impõem o que eles acharem que deve ser. Assim, o que eles acharem. Muitas vezes, o que um conselho de homens, nesse caso vamos dizer os parlamentos, sim, que é um conselho de homens, esses homens podem estar errados. Porque o que eles vão fazer, após feita a coisa, ver-se que essa coisa está em contradição com os princípios da lei de Deus. Logo há um confronto. Você está na terra, agora é entre Deus e entre o governo, que estabelece leis. Sinceramente, eu não posso ser a favor de uma lei que respalda ou permita
o nudismo. Eu não sou de acordo. Eu não sou de acordo a uma lei que dê liberdade aos homens de homem com homem, mulher com mulher. Não estou de acordo com esta lei. Mas já existem essas leis? Já existem. Já existem. Eu perguntaria ao homem e à mulher que sentaram neste Parlamento para fazerem essas leis, que tipo de homens e mulheres são essas que sentaram aí? Que doutoramento fizeram na vida? Que academia estudaram? Isto é um confronto e é um atentado diretamente a Deus. A Deus. Então, eu não concordo. Eu não concordo. Sinceramente, vamos supor, cientificamente, aprova-se que determinada vacina não está no seu 100% boa para se vacinar as pessoas. Que cientistas da mesma área também dizem que não, esta vacina não está nas mesmas condições para se vacinar as pessoas. E vamos supor que o governo, as Nações Unidas decretam que sim, porque é uma lei, é um decreto que vem das Nações Unidas, que não importa, mesmo assim, vacine-se as pessoas. Temos o exemplo da AstraZeneca. Que é uma vacina que foi polêmica, mas muita pessoa já tinha sido vacinada. E é uma vacina que trouxe uma celeuma, uma polêmica daquelas. Só porque é um decreto eu vou aceitar. Estou no meu direito e liberdade de rejeitar esse decreto. Decreto-lei, feito pelo governo, porque tenho que forçadamente aceitar essa vacina que não inspira confiança. Não inspira confiança, eu não posso aceitar. Já viu? E por aí em diante, muitas leis que os homens fazem, que de facto, leis feitas nos parlamentos, são aprovadas e as pessoas têm que cumprir. É um choque direto contra as leis de Deus. Este é o meu ponto de vista. É o que eu tenho que transmitir às pessoas. E a passagem que normalmente se utiliza é: devemos respeitar as autoridades porque elas foram postas por Deus, portanto... É uma má interpretação. Eu, se abrir a Bíblia, também não diz assim. Que devemos respeitar as autoridades porque elas foram postas por Deus. Eu vou dizer uma coisa. Nem toda autoridade é posta por Deus. Satanás também põe as suas autoridades na terra. Porque até não vamos entrar em contradição com... A palavra não se contradiz. Jesus Cristo disse o quê? O mundo jaz no maligno. E quem governa este mundo é o príncipe deste mundo. Logo está a dizer que, sinceramente, eu não vejo o governo na terra posto por Deus. É uma má interpretação que fazem desta passagem nas Sagradas Escrituras. Pastor, desta feita nós encontramos este momento um pouco, digamos, um pouco complexo que nós estamos a viver, não é? Com os lockdowns, essa coisa toda. E de uma maneira geral eu vejo que as congregações foram atingidas por esta pandemia. A limitação do número, distanciamentos sociais, uso de máscaras e um conjunto de requisitos que foram determinados por causa deste momento atual que nós estamos a vivenciar. E nisto nós começamos a ver novas leis a surgirem, não é? Qual é a recomendação que o pastor daria para outros pastores? Eu diria muito mais para pastores, porque eu tenho visto, sinceramente, eu assisto muitos vídeos pela internet e investigo muito, e vejo um certo, como é que eu chamaria? As pessoas estão meio perdidas, e eu diria, principalmente por parte de pastores que são responsáveis por conduzir o rebanho, exatamente, estão meio perdidos, sem saber o que cumprir, o que não cumprir, como agir perante esse contexto atual no qual nós vivemos. Muito bem, olha, isto é muito importante realmente,
vêm situações, e chegamos a uma delas, que é essa situação da pandemia, de uma forma provocada, de uma forma intencionada. E tudo isso, deixar claro que isto faz parte dessa pandemia, por isso que eu digo de uma forma provocada, intencionada, porque isso faz parte, consta na agenda global dos homens lá acima. E dizer com base nisso, olha, esse contexto que estamos a viver agora veio para abalar e, sobretudo, criar instabilidade dentro mesmo das igrejas. Instabilidade, desequilíbrio na sua relação liderança crentes. Eu diria, é uma fase de perplexidade. Quer dizer, a igreja entra em perplexidade, torna-se perplexa, mas eu digo uma coisa, a perplexidade é possível num homem de Deus, é possível numa liderança, atendendo à circunstância que surge, mas nunca a perplexidade nos rouba a capacidade da orientação. Por isso a Bíblia também diz que podemos estar perplexos, mas nunca desorientados. Nunca desorientados, porque chega uma situação em que a igreja, diante da situação, a igreja, em primeiro lugar, ela deve, por orientação espiritual, buscar a vontade de Deus para com a situação que está a viver. Primeiro, buscar a vontade de Deus. E a vontade de Deus busca-se na Sagrada Escritura. É na Sagrada Escritura que nós temos que encontrar, para todas as circunstâncias que se viver aqui no tempo e na terra. É aqui na Bíblia. O que é que Deus diz com relação a esta situação que está a viver? Nesse caso, a pandemia. E vêm os decretos para limitar, para restringir o povo e as atividades da casa do Senhor. Sinceramente, buscar a palavra de Deus. A palavra de Deus tem orientação para nós com relação às máscaras. Tem orientação. Se formos em Êxodo, Levíticos, Coríntios, vamos encontrar orientação com relação à máscara. O que é que Deus diz com relação a isso? Moisés passou por essa situação em que, para entrar na presença de Deus, Moisés tinha que tirar a máscara. Nesse caso, naquele tempo, chamava-se o véu. Josué, mesma coisa. E encontramos na Nova Aliança também a mesma coisa. O povo apresenta-se com cara descoberta. É um aspecto. Vamos à questão, prontos, o medo com relação ao vírus, à pandemia. Povo de Deus. Isso tem de facto beliscado bastante a relação interpessoal. Quer dizer, interpessoal. Sim, meu irmão, sim, tem sido desse jeito. Nos deram, por exemplo, regras de como até lavar as mãos. Eu acho lavar as mãos não precisa se ensinar. Sim, não precisa ensinar. Eu acho aquilo engraçado. Quer dizer, é um absurdo. Um absurdo. Nos impuseram essas regras todas. Lavar as mãos assim e não sei o que, não sei o que. Tudo isso. Olha, vamos buscar a orientação do Espírito Santo para nos dar interpretação dessas coisas. Você encontra essas coisas na maçonaria. A forma de lavar a mão como hoje estão a ensinar na... Não. É maçonaria. Isso são rituais. Vamos lá ver a maneira de saudar agora. Povo de Deus, os servos de Deus, onde se encontra agora com aquele cinismo de não me encoste, não sei o quê. O saudar é isso. Você sabe o que é isso na maçonaria? Quer dizer,
a pandemia provocada intencionalmente para trazer novos hábitos, novos costumes, quer dizer, O novo normal. o novo normal é trazer um novo estilo de vida que nunca tivemos antes. É aceitarmos isso. Estamos aí todos a dar a mão assim, fazer aquilo. Olha, isso é um cinismo que entrou no nosso seio. E digo mais para nós, os cristãos, que somos a igreja. É preciso não somente nos submetermos a decretos e leis que vêm, sei lá de onde, ou OMS, ou Nações Unidas, ou sei lá o que, dos Illuminatis, mas é necessário, antes de nós aceitarmos determinadas leis dos homens, buscar a orientação de Deus, pelo Espírito Santo, para não transformarmos a igreja num antro maçônico. Eu acho que, Capango, de fato mesmo, aproveitarmos o tempo, se abríssemos aqui as escrituras que temos tanto, nós hoje não sairíamos daqui. Espero estar contigo aqui uma próxima vez. Sim. Mas aquela vez só vai ser para abrir. E, Capanga, e trouxeste uma questão muito, muito séria. Sim. Envenenou a igreja. Pois, de facto, pastor, o medo tomou posse de tal maneira das pessoas que há pessoas que, sei lá, deixaram de ser literalmente cristãos. Deixaram de ser cristãos por causa do medo extremo que foi criado com essa situação. Capanga, lideranças inteiras dividiram-se. Porque uns, por causa do medo, acharam que a liderança está a ser intolerante. Por causa desses novos regulamentos. Sim. E muitos afastaram-se da liderança por medo ao contágio. Por medo ao contágio. Aí é que entramos também na questão mesmo da intolerância. Porque, escutem bem, meus amigos, definição de intolerância quanto à igreja. A igreja nunca foi intolerante. Intolerantes são todos os que resistem ao padrão doutrinal de santificação. Esses que resistem são os intolerantes e abandonam a igreja. E quando abandonam a igreja, fazem-se de vítimas. Sim. De que não fui aceito por causa disso e aquilo. Não, senhor. A igreja em si é que é tolerante, porque na igreja encontramos muitas pessoas com um estilo de vida ainda não mesmo digna de fazer glorificar o nome de Cristo. Sim. Por isso é que Jesus também diz que por muitas das vossas práticas o meu nome é blasfemado. E isso é porque somos nós, irmãos. Se Jesus Cristo estivesse em carne e osso a dirigir a igreja até hoje, irmãos, eu não sei, aí diriam, se mesmo com as escrituras já dizem que Jesus foi intolerante, mas ele foi o mais tolerante. Para mim, eu acho que o termo tolerante, ou intolerância, eu sei lá, a intolerância quer dizer, dizia o Fernando, que era a incapacidade de aceitar as diferenças uns dos outros. Eu diria mais, a intolerância é o recusar a diferença, recusar de uma forma compulsiva a diferença do outro. Mas vamos agora para tolerante. Jesus Cristo tolerante é o termo pacífico. Uma pessoa tolerante, pacífica. E Jesus veio e definiu o que era o seu reino. Reino de paz, justiça e alegria. Por isso, os que se queixam de intolerância é um pretexto apenas. São pessoas que não querem se adequar ao padrão de santidade que Deus exige para ser cristão. E por não aceitarem, eles desacatam
com as orientações da liderança. Desacatam. Querem introduzir outras formas que para eles são acomodativas na igreja. Querem se acomodar, como já disse o Fernando. Duas mulheres, ou de qualquer maneira quer vir. Eu quero abandonar minha mulher, quero tomar uma outra mulher, porque aquela ali, essa minha mulher é rebelde, essa minha mulher é ranhona. Não, não pode, a igreja não pode aceitar isso. Não há adultério, não há ameaças de morte, não há nada, não há violência. Você quer deixar a mulher por quê? Quer deixar o marido por quê? Se ele não adulterou, se ele não é violento, se não tem, a tua vida não corre risco. Então, são vaidades da vida, é a carnalidade, é querer experimentar várias concupiscências. Sim. Pastor, um dos grandes problemas também que tem havido nas congregações tem sido com, eu não sei se chamaria tolerância ou intolerância. Nesse caso, eu vou tomar três aspectos: acadêmica, racial e social. Acadêmica, porque eu vou falar, por exemplo, de um caso em que determinado pastor, numa congregação, né, o pastor anterior provavelmente foi trocado, e o que veio a seguir, ele foi rejeitado pela congregação porque ele não tinha o ensino superior concluído. E as ovelhas, sendo maioritariamente pessoas que já terminaram a faculdade, pessoas formadas e pessoas até muito bem socialmente, ele foi rejeitado. E a liderança da igreja, não é, consentiram com isso, tiraram o pastor e posteriormente puseram um pastor que já terminou a faculdade e por aí adiante. E isto tem sido uma tendência, essas separações, tanto raciais, não é? Tanto mais que nos dias atuais vê-se que existem igrejas que são características de tal área do país, ou social, porque existem os que mais têm e os que menos têm. E também esta questão acadêmica, estas separações que existem, em que uns são menosprezados por causa desses três aspectos que eu disse aqui. Esses três ou quase quatro, eu diria, são elementos que eu diria que empobreceram a igreja, tornaram as igrejas, não quero dizer empobreceram a igreja no sentido concreto de que a igreja universal de Cristo, a igreja é universal no sentido de que Cristo é o Deus universal, é o Deus que criou os céus e a terra, mas dizer algumas igrejas entraram nesta crise, não desenvolveram espiritualmente, passaram do espiritual ao carnal, que isso tudo é carnalidade, quer dizer que não entenderam a vontade espiritual de Deus e introduziram essas vaidades, digamos, vaidades. E são vaidades mesmo. Porque afinal de contas, se eles são de Cristo e seguem Cristo e têm o padrão de conduta que é a Bíblia, a Sagrada Escritura, então não tinham necessidade de se apegarem a essas coisas, porque de facto a igreja é guiada pelo Espírito Santo na pessoa que Deus elege. Um pastor que não tenha a faculdade feita, mas que é um homem com a revelação de Deus, guiado pelo Espírito Santo, vale muito mais que qualquer PhD, que qualquer doutor. Vale muito mais. Por isso Jesus, para confundir os homens, Jesus pegou um iletrado, Pedro, e lhe fez apóstolo presidente do conselho da direção da igreja. Quer dizer, e ele próprio também não passou na escola. Jesus Cristo nasceu e não passou por uma escola, mas estava no meio dos doutores, com 12 anos de idade, a dar uma lição de vida. E admiravam um menino. Logo, temos que aprender e ver que a igreja
não depende das nossas capacidades humanas e acadêmicas. A igreja depende do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Quando a pessoa é eleita, escolhida por Deus para dirigir um povo, ele vai dirigir pelos poderes, pela virtude do Espírito Santo. E Pedro, como iletrado, até certo ponto escreveu Sim. as epístolas. O Espírito Santo é o mesmo, não mudou. Nos nossos dias é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso eu chamo vaidades. O que é vaidade na sua definição bíblica? Vaidade é vazio. Por isso é que muitas igrejas estão vazias em termos espirituais. Eles são guiados pela letra, mas não pelo Espírito. E a letra mata. Sim. E o Espírito vivifica. Logo, é uma pena muito grande, Fernando, essa experiência que já tiveste, também eu já tive. Por países que já passei. Já vi essas situações. Já fui chamado para participar em conselhos onde a questão era esta. O pastor está a ser rejeitado porque não é acadêmico. Porque não fez faculdade. Ele não fez faculdade. Mas ele tem a faculdade do Espírito Santo. Sim. Que muitas vezes a academia só nos dificulta em vez de nos facultar. Por isso, eu, feliz ou infelizmente, já não sei dizer, Deus sabe, passei pela escola, pela academia, o Fernando também. Sim. Por isso é que eu digo feliz ou infelizmente, mas graças ao Deus que nos criou, esta nossa faculdade não foi um impedimento para abrirmos o coração a Jesus. Sim. E não nos valemos da academia, mas sim nos valemos do Espírito Santo e da sã doutrina pela qual somos guiados. E pastor, isso é curioso porque eu vejo que a academia dificulta muito mais do que facilita a aceitação do Evangelho. Porque se nós formos a ver, em termos de países com maior índice de ateísmo, são países mais, vamos assim dizer, mais desenvolvidos e, consequentemente, a sua população é muito mais acadêmica, por terem essas possibilidades todas. Com relação aos países pobres, os países pobres têm muito mais tendência em crer no Evangelho do que nos países onde... Sim, senhor. Os países desenvolvidos. Exatamente, os países desenvolvidos. É triste mesmo, é triste porque eu tive parte da minha mocidade, da minha juventude na Europa, em Portugal, Espanha, Alemanha, França, Holanda, por aí, Inglaterra, e digo que fazendo evangelismo nesses países, eu tenho essa experiência vivida. Vivida, eu. E amigos meus, muitas vezes eram mais drogados, prostitutas, que aceitavam Cristo, do que as pessoas ali bem postas de gravatas e não sei o quê, passavam e ignoravam e nem queriam aceitar Jesus. E quantos são os drogados e prostitutas que, tendo aceito Jesus, na igreja tornaram-se grandes pessoas e que até hoje estão aí. Estão aí, despontaram na vida. Alguns tornaram-se empresários bem-sucedidos. E eu acho que, em termos de evangelismo, o pastor Kanak já evangelizou em países mais desenvolvidos. Eu acho que, pronto, também tem a experiência de evangelizar aqui, não é? Aqui em Angola. África, e pode fazer essa comparação, mas eu digo que a realidade que o pastor Kanak teve no estrangeiro, mesmo eu evangelizando muitas das vezes, há momentos maravilhosos no evangelismo, há momentos no autocarro, depois de pregar, e eu perguntava, quem quer receber Jesus? Até o motorista levantava a mão. O motorista levanta a mão. Aqui. Exatamente, até o motorista, ele está aí. Exatamente. E quer dizer, você vê toda a gente, praticamente toda a gente a levantar a mão, e eu vejo que até certo ponto existe uma vantagem, se me entendem, do sofrimento. Do sofrimento. Exato.
Porque as pessoas, enquanto estão no bem bom, Deus para quê? Então, as pessoas veem que não precisam de Deus, mas quando as pessoas passam por dificuldades, acho que as pessoas são muito mais sensíveis. Sim. A buscar Deus. A buscar Deus, sim. E a aceitar Deus. Isto é uma verdade. Com base nessa experiência, muitas vezes é só que o Espírito Santo nos consola e nos conforta a alma. Mas evangelizar na Europa não é fácil. Evangelizar na Europa não é fácil. O povo europeu despreza muito o Evangelho. Pouco quer saber de Deus. Mamon é o Deus. É o Deus social. Tem-se emprego, está-se bem financeiramente, os bancos fazem empréstimos quando se quer, tudo isso. Os bens são adquiridos por meios de vales e não sei o quê, créditos, e você pode mobilar e pode comprar a tua casa à base de créditos, não sei o quê, para pagar a posterior. E isso as pessoas pouco precisam de Deus. Mas aqui em África, pelo menos os dois países, um deles o país onde nasci, Angola, e outro Congo, aqui ao lado, é uma maravilha. Sim, de facto. A evangelização é uma maravilha. De facto, um dos países, ou talvez o país em África, que é o mais... Pronto, é de tirar o chapéu, eu diria, nem diria Angola, diria o Congo. O Congo. Porque mesmo, exatamente, dificilmente nessa questão de evangelismo, um congolês a rejeitar não tem o tempo. Isso eles sempre respeitam, são sempre respeitosos e é de tirar o chapéu. De fato. Eu digo até nas praças, nos mercados de Angola que já entrei, sempre dentro dos mercados, quem eu vejo e ouço a evangelizarem são congoleses. Sim, é muito frequente. Mercado do rock, quando era o rock, sim. Já lá fui, em vários pontos estão eles a evangelizar. O mercado do Asa Branca, o mercado dos congolenses e ali no Kikolo. São sempre eles a evangelizar. E eu digo mesmo, a fé no Congo é uma coisa induvidável. Quer dizer, induvidável. Não se duvida. Sim. Os congoleses buscam Deus e eles gostam de se congregar. Em qualquer país onde eles vão, até na China, sim. Tem igreja deles. Igreja cristã dos congoleses. Isso é coisa. Então, Fernando, eu até certo ponto digo que esta pandemia veio e a crise que ela trouxe, eu digo até, quer dizer, há males que vêm para bem. Há males que vêm para bem. É com esta pandemia que também estamos a ver muitos empresários hoje a entrar em crise. Sim. Quer dizer, e a buscar em Deus. Sim. Hoje há muito mais angolanos a buscar em Deus e igrejas do que no passado. Sim. Porque houve uma chuva de dólares. Era o Deus dos angolanos. Todo mundo tinha dólar. Sim. E prontos. Todo mundo ganhava comissões. E tudo isso acabou. Acabou. É um Deus que fugiu. Mas temos um Deus que é presente em todo o tempo. Em todo o tempo Ele é conosco. E graças a Deus, evangelizando, nós temos angolanos a buscarem, a aceitarem Deus, pessoas que nem sequer se lhes foi pregarem a sua porta, mas saíram a buscar a igreja. Pergunta-se quem lhe convidou, não, eu mesmo pensei que tenho que ir à igreja e ninguém me falou, ninguém me pôs e vim. Oh, glórias a Deus. Sim, e eu recentemente também tive uma experiência semelhante de pessoas que buscam a Deus mesmo sem serem evangelizadas. E chega e confessa e diz, eu quero mesmo seguir a Cristo. Pronto, e vê-se que de facto Deus tem trabalhado nesses últimos dias, enquanto temos aquela situação do êxodo de pessoas descontentes, não é? Mas por outro lado também existe essa realidade de pessoas que têm crido
nesses últimos dias. E eu tinha visto um vídeo de... Eu acho que foi no Brasil, de determinados jovens. Eles fizeram uma espécie de pegadinha, mas é mais experimento social, como chamam. De um jovem, ele, pronto, inicialmente vestiu-se como mendigo e entrou para uma igreja e disse que queria falar com o pastor. E a pessoa que lhe recebeu disse: não, o pastor não está disponível, ele não está presente. Ok. E ele saiu daí, vestiu-se a rigor e apareceu no mesmo local poucos minutos depois. E o pastor, que não estava, misteriosamente apareceu para o receber e estava disponível para lhe receber. E uma coisa, no momento em que ele apareceu como mendigo, ele dizia: não, eu quero mesmo falar com o pastor. E a pessoa que lhe recebeu até lhe ameaçou de tiro. Sai daqui ou senão levas um tiro. E essa é uma realidade, é uma tristeza. É uma tristeza dessa... Mas está a acontecer mesmo. Sim, está a acontecer. É triste, mas está a acontecer, é verdade. Está a acontecer. E, pastor, estamos mesmo na reta final. Eu gostaria de deixar umas 3 passagens bíblicas. Sim. De Provérbios 22. Provérbios 22, 28. Provérbios 22, 28. Para vermos quanto a essa questão da intolerância, que devemos, de facto, ter o máximo de cuidado. Que ninguém vem para a igreja converter ou fingidamente convertido. E se for chamado à liderança da igreja, se for... Porque, Capanga, uma coisa eu tenho, por experiência nestes longos anos em Cristo, eu sempre vejo que intolerância é daqueles que querem infringir os princípios básicos doutrinais. Esses que são intolerantes. E depois dão-se de vítimas. Como dizer também que rebelião sempre também parte da liderança. Sim. Em toda a instituição, e nesse caso falando de igreja, a rebelião parte sempre dos da liderança. É sempre alguém que já chegou à liderança, que agora acha que já tenho capacidade ou poderes de influenciar alguns membros da igreja a seguirem os seus conceitos, as suas tendências, formatar mentes para rebelarem-se contra a igreja, quando a tendência desse indivíduo que está na liderança é fazer crentes em pós si. E é muito perigoso, porque nós devemos acatar com os princípios que Deus manda na igreja. Por exemplo, em Provérbios 22, versículo 28, Deus diz assim: não removais os antigos limites que teus pais puseram. Nesse caso, primeiramente, pais está a dizer os patriarcas. Sim. Patriarcas que receberam de Deus, o padrão religioso que Israel e os filhos de Israel haviam de seguir e cumprir segundo a lei de Moisés e os profetas. Quer dizer, são esses pais que tinham que implementar esses princípios que passariam de geração em geração até chegar à nossa. E não removais os antigos limites que teus pais fizeram ou estabeleceram. Você encontrou, não venha com pretextos de que não foi a geração passada, nós somos jovens, temos que remover e pôr novos limites. Por isso é que está a dizer aqui, limites. São mesmo limites. Ninguém vai além desses princípios estabelecidos pela lei. É isso que muitos querem fazer, que o Capanga aqui colocou. O modernismo dentro da igreja.
Quer dizer que o pastor também tem que vir de brincos e de tranças. Está a entender? Como Deus diz. E, pastor, antes mesmo das outras passagens, perdão, para que eu não me esqueça, ultimamente tem sido muito comum essa questão de vestimentas extravagantes. Pastores com cortes extravagantes, brinco, calças rasgadas e por aí adiante. E o pretexto é Deus se importa com o coração. Deus se importa com o coração? Não. Uma coisa é o exterior, na maioria das vezes, revela o que é o interior. É isto. Porque quando por dentro somos muito bem organizados, é o que vai se manifestar fora. Sim. Então nós podemos conhecer muitas vezes a árvore pela sua fruta. E Jesus disse isso. Sim. E conhecereis a árvore pelos seus frutos. Pelos seus frutos, sim. Pelos seus frutos. Logo, muitas vezes, olhando uma árvore sem frutos ainda, até podemos achá-la uma árvore bonita e boa. Sim. Mas depois de dar o fruto, que vem de dentro, e provamos o fruto, esse fruto não... Sim. Automaticamente rejeitamos. Sim. O fruto não presta. O fruto vem de dentro. Por isso Deus chama-nos muito ao nosso coração. Então, Deus aqui está a dizer para que não removemos os limites que os antigos estabeleceram. São os pilares estabeleceram. São os pilares, a base. Nós não podemos tirar a base, nem os pilares que seguram tudo o resto que está por cima. Nós podemos também encontrar em 1 Provérbios de Coríntios, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 10. Já passei. Não, perdão, Coríntios 1. 1 de Coríntios 1. Sim. 1 de Coríntios 1. Digamos, versículo 10, né? 1 Coríntios 1, versículo 10, diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. 3 coisas. Tenhamos, segundo a doutrina de Cristo, mandado pelo Senhor, que é o dono da igreja, e ele estruturou a sua igreja, quer espiritual, quer no sentido social dos seus crentes, como lidarmos pela mesma doutrina, termos todos o mesmo dizer, o mesmo sentido e o mesmo parecer. É nisso que se diz que somos unidos. Aqui não pode haver dissensões. A Bíblia manda todos os crentes, partindo da liderança para baixo, a sermos todos um. A sermos um. A igreja tem que ser um com Cristo. Porque se ele é o esposo, ela é a esposa. Sim. Em casamento, são um. Nós, os irmãos, temos que ser como é o pai e a mãe. Temos que ser um. Todos concordando na sã doutrina. Todos concordando na sã doutrina. Não pode uma igreja como central ser de um jeito, obediente em todo o mandamento da doutrina, e uma igreja local fazer totalmente o contrário. Aí não está a haver unanimidade. Aí não somos. Aí tem que haver retaliação, tem que haver uma certa, digamos, vamos ter que
julgar os feitos, as obras desses tais, que não está fora do padrão, fora da forma, como por exemplo diz aqui em Romanos 6, em Romanos 6, 17. Romanos 6, 17 está a dizer o quê? Mas graças a Deus que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado. Libertados, porque a verdade liberta, não é capaz. Se você está na verdade, e você confessa que está na verdade, tens que mostrar então as virtudes da verdade. Uma delas qual é? Libertação. Libertação do velho homem. Porque agora fomos, olha aqui, é lindo a palavra, fomos entregues sei lá, de coração à forma de doutrina a que fomos entregues. Quer dizer, fostes entregues. Ninguém é entregue se você não quiser. Você só é entregue quando você quer de coração. Sim. A forma. Forma quer dizer o quê? Um modelo. Um modelo de doutrina. Se todos nós guardamos este modelo no coração, e o modelo é Cristo, a quem devemos imitar, e na igreja sempre os primeiros. Sim. Há sempre os primeiros. Todos os outros que vêm vão encontrar aqueles que já são os primeiros, que estão na liderança, que são modelo, que são um exemplo em termos de disciplina, andar em boa ordem e não desacatar com os princípios que estão estabelecidos desde o passado. Quem é você para vir mudar as coisas? Se os mesmos princípios de conduta, de vida social e espiritual agrada a maioria dos membros da igreja, quem é você para vir mudar aquilo que pelo menos agrada a todos? Também o Evangelho diz, Jesus Cristo disse que nem todos aceitarão esse Evangelho do coração. Sim. Também o Evangelho diz que, de facto, uns serão joio E outros trigo. e outros trigo. Quer dizer que há sempre o joio que até pode chegar à liderança, mas depois de chegar à liderança vai soltar os chifres para dar contra a igreja. E depois sair como que o que não me aceitam. Você quer introduzir elementos que vai tirar a pureza da igreja. Vai tirar a santificação da igreja. Fernando, já. Muitos são as passagens que podemos abrir aqui, mas o tempo é limite. Então, queria mesmo que o pastor deixasse as suas palavras finais nessa questão do tema que foi abordado, intolerância religiosa. Até porque já demos com essas passagens bíblicas, eu acho que é sempre aconselhar a ti, meu irmão, que nos acompanhas, a ouvir sempre o conselho dos mais antigos, porque você vê como é que você, que leva 5 anos, leva 7 anos em Cristo, 5 anos em Cristo, já estás a abandonar, quando ali onde você está a abandonar tem pessoas que levam 30, que levam 20 anos, você que tem 3 anos, só porque teve a graça de chegar até a liderança. Ouve os antigos. Por que ele chegou a ter 30 anos na igreja? É porque ele ouviu mais do que falar. É porque ele acatou com os conselhos. É porque ele achou de bons, viu bem, não tentou pôr a mente humana nos seus cálculos humanos, querer analisar se isso está bem, está mal, não sei o que, não, você encontrou. Se não está de acordo, não faça rebelião. Saia, porque não está de acordo, sai e vai.
e não estorva a boa conduta dos outros que abraçaram esta forma de doutrina. Então, o meu conselho é para ti, que se já és cristão, estás numa igreja ou fazes parte de uma liderança, assim como aquele que está nos a ouvir e ainda não se converteu, e pela graça pode ser que se converta com esta mensagem, com este tema, você venha a ser um cristão bem-sucedido. Não invente coisas da cabeça, inventar coisas para introduzir na igreja. Não vais encontrar aceitação na liderança das pessoas bem-intencionadas, porque há pessoas na liderança que só querem pureza, só querem santificação e só trabalham para isso. Então o meu conselho é este: a intolerância na igreja propriamente dita, como igreja, o que eu entendo de igreja, não há intolerância senão naqueles que querem introduzir seus conceitos, ainda que lhes pareça bons, mas não se coadunam com o modelo de doutrina. Esses tais é que são intolerantes. E depois dão-se de vítimas, montam a rebelião e abandonam, muitas vezes arrastando alguns inocentes que nem sabem bem como começou o problema. E também em Atos também diz que uns entraram em problemas sem saber de fato do que se tratava. Então não convém. Esse é o meu conselho. O tema foi profundo. Espero que voltar para continuarmos com esse tema. E Deus seja convosco, meus irmãos. Eu vos abençoo e que a vossa fé se firme cada vez mais, se consolide naquilo que é a sã doutrina de Cristo. E é por aqui que eu quero terminar. E Capangue. Amém. Eu vou agradecer mais uma vez ao pastor Caná pela presença. E para os amados irmãos, nós ouvimos aqui sobre o tema intolerância, que é um tema muito importante. E o que eu tenho pedido sempre aos irmãos é que, ao assistirem os vídeos do canal, não é? Possam... O que eu tenho pedido é que, ao assistirem os vídeos do canal, possam compartilhar os vídeos, deixar o seu like, ativar as notificações, que é muito importante, porque, como eu já tenho dito, o nosso canal está numa perseguição ferrenha por parte do YouTube e, portanto, é muito importante que as notificações estejam de facto ativadas. E, se não é inscrito no canal, inscreva-se no canal para que possa acompanhar outros vídeos, possa ver os vídeos passados e possivelmente os futuros vídeos, e com certeza você vai ser cada vez mais abençoado. E despeço-me aqui, Fernando Capangue, até ao próximo vídeo.